Irmãos e irmãs, a graça e a paz. Mais uma vez nós estamos aqui para esse momento de celebração, esse momento em que muito significativo se denomina como Noite da Esperança, porque aquele que é Senhor da nossa vida, Ele sempre nos transmite essa esperança que renova, que fortalece, que nos reanima, que nos dê todas as condições, que nos dá todas as condições para caminharmos e vivermos a vida cristã. Para nós esse mês é um mês muito importante, significativo. Temos muitos motivos de gratidão, de louvor e adoração ao nosso Deus, pois é o mês de aniversário da IPI Vila, e nós queremos celebrar com toda dedicação, com todo entusiasmo, com toda alegria, manifestar a nossa gratidão profunda, sincera a Deus, porque nós cremos que Deus é aquele que tem nos sustentado, que tem nos permitido viver como comunidade local, Igreja Presbiteriana Independente, IPI da Vila. Então nós reconhecemos que é Deus quem tem nos sustentado, é Deus quem tem nos unido, é Deus quem tem nos fortalecido, é Deus quem tem nos capacitado para sermos igreja no bairro, na Vila Carrão, em São Paulo, e nós procuramos servir o Senhor com toda alegria e dedicação. Então entendemos que celebrar mais um ano de vida, celebrar 45 anos de existência, 65, 70, 80, seja quantos forem, que seja 10, seja 5, para nós que cremos em Jesus Cristo, cremos num Deus que sustenta, um Deus que se faz presente, nos capacita com dons e ministério, nós cremos que é Deus que tem nos sustentado e nós queremos louvar e adorar a Deus por mais um ano de vida da nossa igreja. E assim todo esse mês, tanto no Café com Palavra, domingo de manhã, quando nós nos reunimos para tomar café juntos e também meditarmos na palavra, como a celebração às 10h15, nós temos trabalhado esse tema de muita importância, porque não é só uma questão de celebrar e adorar a Deus e reconhecer, mas também de refletir, continuar refletindo, continuar buscando na palavra de Deus sabedoria, na própria unção e presença do Espírito, sabedoria para sermos uma igreja relevante em todo o tempo. A Igreja de Cristo Jesus completa hoje mais de 2000 anos de existência e caminhada, entre a humanidade com o ultimato que não mudou, ser sal e luz, de anunciar o Evangelho de salvação em Cristo Jesus. É importante nós sempre refletirmos, porque em 2000 anos houve vários momentos, várias situações, tempos, cultura, sociedades diferentes, diversas. A igreja passou por todos esses momentos e hoje ela passa por um tempo diferente, um momento diferente na existência humana, assim, de muita tecnologia, muita comunicação, tecnologia da comunicação, assim, o ser humano alcança o ápice, podemos dizer, para nós que vivemos esse tempo, o ápice da sua capacidade intelectual, construtiva, inventiva, inventando coisas grandiosas. Então a igreja está ainda nesse tempo, e a igreja em Cristo Jesus, nós cremos, ela é relevante para o homem em todo tempo, em toda época, e nós precisamos refletir sobre isso. Então na Noite da Esperança também teremos esse momento de refletir, com o tema geral, DNA da igreja, Esse mês nós passamos celebrando, louvando, agradecendo que é o Senhor da igreja, é o Senhor da nossa comunidade local ali na Vila Carrão, e é sem dúvida nenhuma aquele que deve nos inspirar, nos condicionar, nos conduzir a ser uma igreja relevante na sociedade. Então, para essa Noite da Esperança, nós queremos
compartilhar com os irmãos e irmãs um texto bastante conhecido, o Evangelho de João, capítulo 15. O capítulo 15 é a parábola da videira, o cântico da videira. Inclusive nós temos um cântico que cantamos o Senhor. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor, um cântico que nós cantamos aí na década de 90. A moçada mais nova não conhece, mas nós que vivemos essa geração conhecemos. Essa é uma parábola que Jesus fala que Ele é a videira e nós estamos ligados a Ele, videira, devemos estar ligados a Ele, a videira, e o Senhor, o Deus e Pai, é o agricultor. Nós vamos ler então apenas um verso do capítulo 15 do Evangelho de João, verso 16. João 15, 16 diz assim: Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, o fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto perdides ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Esse versículo, na verdade, é a base da nossa reflexão e do tema desta noite: a igreja e a vocação, chamados para seguir e servir a Jesus. Nós vamos orar e depois nós vamos meditar. Oremos. Pai, obrigado pela tua palavra. Nós podemos lê-la, meditá-la, e obrigado pela presença do teu Santo Espírito que nos inspira, que nos ensina, que nos conduz na nossa meditação, na nossa devocional. Obrigado por mais um ano de vida, IPI da Vila. Nós cremos que pertencemos à Igreja de Cristo Jesus, que não se limita apenas na nossa cidade. A Igreja de Cristo não se limita apenas à cidade de São Paulo, ao Brasil, mas ao mundo, a igreja que se espalha pelo mundo, e nós pertencemos, cremos que pertencemos e buscamos viver de tal forma. Recebe a nossa adoração, a nossa gratidão profunda e sincera por mais um ano de vida, e nós cremos, ó Deus, que nós estamos completando mais um ano de vida porque o Senhor tem nos sustentado. Cremos, ó Pai, Tu és a rocha da nossa igreja. Esteja conosco nesse tempo de celebração, porque nada mais celebramos do que o Senhor da igreja, aquele que pagou o preço por ela, aquele que veio para trazer salvação e salvação plena. O Senhor é o Senhor da igreja e nós celebramos ao Senhor e celebramos a nossa pertença à igreja de Cristo Jesus. Recebe a nossa adoração, esteja conosco nesta noite da esperança. Fala mais uma vez ao nosso coração. Traz a paz, traz o conforto, o consolo, a sabedoria, discernimento, mas também renova a nossa esperança para continuarmos a ser igreja real, verdadeira, presente, relevante para o tempo de hoje. Oramos em Cristo Jesus. Amém. Esse é um dos textos assim que eu mais gosto do Evangelho de João. Inclusive, eu leio esse versículo desde os primeiros momentos em que eu percebi, senti o chamado e a vocação para o ministério pastoral. Então ele é muito significativo para mim. E eu entendo que essa vocação, ela não se limita a pastores e pastoras, a presbíteros e presbíteras, diáconos e diaconisas, mas a vocação de Cristo Jesus, ela é para todo o seu povo e sua igreja, para todos e todas. Assim como Paulo nos ensina, numa das suas cartas, nós somos chamados, somos escolhidos, o Senhor paga um alto preço por nós para que sejamos o corpo, e este corpo, cada um faz parte, cada um é um membro deste corpo, cada um tem uma função dentro desse corpo, e cada um tem o seu propósito dentro desse corpo.
Neste mês, então, de aniversário da nossa igreja, IPI Vila, temos a oportunidade de conversarmos mais uma vez sobre este tema, igreja, ser igreja. A igreja, sua vida, seu ministério, seu ser, seus propósitos e outros temas correlatos. Pensar, refletir, somos igreja de Cristo Jesus, né? Então é muito importante. Isso se torna ainda muito necessário, muito importante, dadas muitas propostas de ser igreja em nosso tempo. Algumas propostas se limitam na aparência, outras propõem uma liturgia, músicas diferentes, né? Outras vão além e propõem uma teologia diferente e uma teologia que às vezes distancia da palavra de Deus. E a palavra de Deus, na verdade, ela deve ser sempre a medida, ela deve ser sempre o parâmetro para sermos igreja. Ser igreja, como é que nós sabemos que nós somos a igreja de Cristo Jesus? É a palavra de Deus que vai nos indicar. É a palavra de Deus que vai nos conduzir no caminho certo de sermos uma igreja de Cristo Jesus e que os nossos atos, as nossas obras, o nosso testemunho, a nossa vida como filhos e filhas possam comprovar de que nós somos a igreja de Cristo. Então não é alguém que apresenta uma proposta diferente, apresenta um jeito diferente, e às vezes essas modernidades, essas propostas que surgem diferentes, não é por ser diferente, pode surgir realmente propostas diferentes, mas que todas elas possam ser avaliadas, né? Que elas possam ser provadas pela palavra de Deus. É muito importante isso. Quando a Igreja Católica Apostólica Romana, no século XV e XVI, estava totalmente distante do Evangelho de Cristo Jesus. Vendiam o perdão, vendiam as indulgências, vendiam milagres, vendiam a bênção de Deus. Isso aconteceu naquele momento e tem acontecido ainda hoje. Algumas igrejas nem católicas são, mas são igrejas evangélicas que vendem a bênção. Seja qual for a igreja, católica, apostólica, cristã, evangélica, presbiteriana, batista, metodista, se for vender bênção de Deus, se for vender a graça de Deus, já está errado, porque graça não se vende, bênção de Deus não se vende, e isso se distancia do Evangelho. Então a reforma nada mais é do que foi um resgate do Evangelho puro e verdadeiro. De Jesus Cristo a igreja se distanciou. E às vezes nós, nesse tempo também nos distanciamos e seguimos algumas propostas diferentes, modas e modelos diferentes que estão aí. Precisamos tomar cuidado que esses modelos, que essas propostas, que essas coisas que parecem muito legal, tá chamando a atenção das pessoas, as pessoas estão se aproximando, mas de repente isso se distancia da essência do Evangelho de Cristo Jesus. Então a palavra é medida, é ela que vai indicar o caminho, se nós estamos certos ou errados. Então nesta noite nós queremos então olhar alguns aspectos da palavra de Deus que nos confirmam que nós somos a igreja de Cristo Jesus, para que nós saibamos que somos a igreja, porque não é também para a gente ficar sabendo, olhar a palavra de Deus e ficar apontando e criticando e ficar apontando os outros. Não, é para que nós saibamos. A leitura da palavra para que a gente saiba, para que a gente se instrua, para que a gente receba conhecimento, unção de Deus para viver uma vida digna do Evangelho. Ser igreja verdadeira. Se podemos participar e compartilhar com as pessoas, chamar a atenção, olha, vocês estão equivocados, e se eles derem ouvidos, muito bem. Se não, primeiramente, a palavra de Deus é para nós. A IPI da Vila, a IPI Vila, nós somos igreja de Cristo. Quais as características, aquilo que estamos acertando, aquilo que estamos falhando, vamos corrigir e vamos seguir os passos de Jesus. Então a primeira coisa que eu quero destacar, inclusive cito um outro texto que fala muito sobre a igreja,
que é Atos, na verdade, é um livro histórico sobre a igreja primitiva, a igreja que nasce com Jesus Cristo, depois ela segue sendo orientada pelos apóstolos. Atos 2, que é um testemunho significativo, né, que fala sobre a igreja. Atos 2, o verso 38 e o verso 39. Se você quiser abrir a sua Bíblia e acompanhar, eu vou ler Atos 2, a partir do 42 ao 47, tem um subtema ali que diz assim: como viviam os convertidos. Então, 38 e 39 diz assim, Atos 2. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Aqui tem duas coisas importantes de nós apontarmos. Parece óbvio, mas a primeira coisa a se fazer e saber é afirmar a nossa origem. A origem da igreja está em Jesus. Pedro, então, quando prega o evangelho e as pessoas diz assim: o que nós devemos? Arrependei-vos e sejam batizados em nome de Jesus Cristo. É Jesus que é o Senhor da igreja. É Ele que fundou a igreja. É Ele que pagou o preço alto pela igreja. E nós somos batizados no nome de Jesus, a igreja de Jesus. A origem da igreja é essa. Então Jesus é o nosso modelo, Jesus é o nosso referencial máximo, pleno, não existe outro. Jesus Cristo é o exemplo de como nós devemos viver para ser a igreja de Cristo Jesus, uma igreja verdadeira, relevante para esse tempo. A origem de Cristo a origem da igreja está em Jesus. Ele é quem edifica a igreja. Nós somos chamados por Ele, é Ele quem nos chama e é Ele quem nos convoca para servir e é Ele quem nós somos batizados. A marca de que nós pertencemos, a marca, como se a gente carregasse realmente uma tatuagem, né, como pertencente, seria Jesus Cristo, a cruz de Cristo. Nós pertencemos a Jesus. Então percebam que nós precisamos cada dia mais reforçar e reafirmar nossa fé em Cristo Jesus e reafirmar que a igreja é de Jesus. O pastor corre um grande risco para esquecer disso e para se tornar uma pessoa equivocada nessa situação. Porque o pastor é aquele que é chamado também, escolhido para cuidar da igreja, e faz isso de uma maneira assim, bem intencional e bem... Às vezes o pastor deixa de fazer tudo na vida para cuidar da igreja, que é a vocação plena, ou aquele vocacionado, ele não tem nenhuma outra profissão, ele não faz nenhuma outra coisa na vida dele, a não ser trabalhar e cuidar da igreja. É um tempo, pastor em tempo integral, como nós costumamos dizer. Aí tem a vocação dupla, o pastor que é tempo parcial, que ele trabalha e cuida também de uma igreja, uma coisa também bastante pesada, porque trabalhar e cuidar da igreja é muito difícil. Mas a gente corre um risco tremendo de querer ocupar o lugar de Jesus. A igreja é minha, eu sou o pastor da igreja. E isso acontece hoje. Às vezes a gente ouve essas pessoas falando assim só para identificar, mas perceba que isso nos leva a essa questão. A igreja do pastor tal. O trabalho do pastor tal. A igreja, como se aquela pessoa fosse realmente o senhor da igreja. Pessoas que aceitam essa indicação da própria comunidade, essa sujeição da comunidade e comete esse erro, é terrível. Nós somos apenas servos e servas. A igreja de Jesus.
Tudo aquilo que nós fomos fazer na igreja, nós precisamos conversar com Jesus. Falar, Senhor, está certo, nós devemos fazer assim. Como é que nós devemos fazer isso aqui? Esse é o caminho certo que nós estamos seguindo. Nós nos reunimos e tomamos a decisão na comunidade de fazer assim, mas será que é isso mesmo? É essa mesmo a tua vontade? A nossa relação com Jesus deve sempre conduzir para que a gente faça o serviço que Cristo quer que nós façamos na igreja. Igreja de Jesus. E é Ele que nos chama, é Ele que nos vocaciona. E é interessante a gente observar que nós somos chamados e vocacionados não para viver o bem bom. Eu já recebi salvação, eu vou lá na igreja que eu estou precisando de uma bênção, vai lá na igreja receber a bênção, como se a gente fosse no supermercado, como a gente vai ao shopping, né? Vai lá e compra, vai lá, ou vai num restaurante comer, você vai lá, senta, você está pagando, você quer ser servido e tal. A igreja está correndo um sério risco hoje, porque muitos estão indo para a igreja nessa perspectiva. Eu vou lá, quero receber a bênção. Vou lá, estou sofrendo, eu quero receber. Eu tenho um sonho, quero realizar, vou lá porque tem uma oração forte, pastor, tem uma oração forte. Ou seja, buscam a igreja como aquela que está para oferecer um serviço, mas eu não me coloco como um servidor daquela igreja. E a igreja, nós somos corpo de Cristo, somos chamados para servir. Não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês para que vocês possam ir e dar frutos e ter uma vida proativa, compromissada com o propósito. Somos escolhidos para servir e ter uma vida frutífera e não para receber só os frutos. Nós devemos ter e somos escolhidos para viver com um propósito, e o propósito de servir e abençoar as pessoas. Jesus veio para servir, não ser servido. Jesus certa vez diz, é dando que se recebe, né? De graça recebei, de graça dai. Quando nós olhamos para a celebração da ceia, todo domingo, 2 vezes por mês, nós celebramos a ceia na nossa comunidade, na IPI Vila, aos domingos. O que é a ceia para nós? Tem um momento que o pastor está lá representando o próprio Cristo, a mesa de Jesus Cristo, e ele diz assim, que Jesus pegou o pão, partiu e deu aos seus discípulos. Olha só a essência da ceia. Partir e repartir. Tudo que nós recebemos de Jesus tem essa lógica de partir e repartir. O que eu recebo não é meu, não é só meu, é para ser partilhado. A própria vida que é dádiva de Deus é para ser partilhada. Você não recebeu a vida para viver num planeta isolado, sozinho. Mesmo porque o ser humano não consegue viver desse jeito. O ser humano é um ser social. Nós partilhamos a ceia, o Senhor ensinou isso aos discípulos e os discípulos ensinaram isso para a sua igreja, e aí a gente percebe isso em Atos 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. A comunidade se reunia, partir o pão e celebrar. E quando nós celebramos o partir do pão, nós celebramos que pertencemos a Jesus. E pertencemos porque fomos chamados, escolhidos, chamados, vocacionados para servir ao Senhor. Eu gosto de 2 textos, está em Coríntios 12, 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Somos chamados, vocacionados e capacitados. Aí outro verso diz assim, 1 Coríntios 14, 12. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Todo texto, a gente costuma dizer, toda a teologia de Paulo sobre os dons espirituais nos leva a essa verdade. Recebemos dons de Deus para
servir e abençoar a sua igreja. Somos chamados por Jesus para seguir a Jesus. Jesus é o exemplo, Ele é o exemplo para nós, Ele é a medida, Ele é o parâmetro para nós vivermos como igreja. Somos vocacionados para servir Jesus. E certa vez alguém perguntou para Jesus, mas quando nós te vimos nu e te vestimos na parábola em Mateus? Ele diz, quando vocês fizeram a um desses meus pequeninos. Somos capacitados com os dons do Espírito para abençoar a igreja e o mundo. Porque pode ser que a gente fale assim, não dou conta, Senhor, e perceba que alguns dos servos do Senhor no testemunho bíblico realmente faz essa afirmação. E Deus capacita. Moisés diz, eu tenho uma boca pesada, eu tenho a língua pesada, como é que eu vou falar com o faraó? Deus diz para ele, quem fez a boca? Quem fez a língua? Vai e fala. Nós somos capacitados. A igreja, então, é vocacionada por Deus. A igreja não é voluntária. O serviço que prestamos a Jesus e a sua igreja não é voluntariado. Você foi chamado, você foi escolhido, você nasceu porque Deus já tinha um plano para a sua vida, assim como nos diz o profeta Jeremias, lá no ventre materno o Senhor já tinha preparado a minha história, lá no ventre materno o Senhor já tinha me escolhido para ser profeta entre as nações. Você foi escolhido, chamado para ser um servo e serva de Deus, para ser bênção no mundo, para ser sal e ser luz. Você não é voluntário. Você é servo de Jesus Cristo. Porque o voluntário ele faz quando quer, a hora que ele quer, ele faz se ele quiser, ele faz e ele fala, não vou fazer mais. O vocacionado não. Ele vai cumprir aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida, propósito para a sua vida. E se você não cumprir, você não vive em paz, você não vai para lugar nenhum, você não vai fazer absolutamente nada, Ele vai tirar a paz do teu coração. Está aí o exemplo de Jonas para nós. Enquanto Jonas não foi lá pregar em Nínive, ele não teve paz, ele fugiu, ele foi para o fundo do mar, ele foi para o ventre do peixe, ele foi para o abismo, e ele não conseguiu fugir de quem que falava com ele? Deus. Então coloque no seu coração, coloquemos em nosso coração, nós não somos voluntários, nós somos vocacionados, escolhidos, chamados para viver uma vida frutífera, para viver uma vida com propósito, para servir, ser servido pelas bênçãos que recebemos de Deus e partilhar as bênçãos que nós recebemos de Deus com a sua igreja. Nascemos, existimos para ser a igreja de Cristo, filhos e filhas de Deus, porque Ele pagou um alto preço pela nossa vida. Que Deus nos abençoe e nesse mês de celebração do nosso aniversário, nós sejamos impactados mais uma vez com a palavra de Deus e renovemos a nossa fé, a nossa vocação, a nossa esperança de sermos igreja de Cristo no mundo hoje. Perdão, vamos orar? Pai querido, Pai amado, queremos agradecer pela nossa comunidade, a nossa igreja Ipi Vila, naquele bairro, um bairro de São Paulo, a Vila Carrão, essa cidade tão grandiosa. A nossa comunidade é pequena, mas mesmo sendo pequena, queremos ser como uma semente. Uma semente às vezes é pequena, a semente é pequena, insignificante, mas a semente cai, e ela brota, nasce e dá frutos. Queremos ser uma igreja frutífera, Pai. Queremos reconhecer a nossa vocação em Ti, chamado, e também a capacitação, presença do Espírito Santo. Queremos, ó Deus, ser bênção na Vila Carrão, em São Paulo, aonde estivermos. Ouve o clamor do seu povo, Pai, tua igreja. Nos abençoe, ó Deus, nós queremos viver uma vida de tal forma que nós
alegremos o teu coração. Honremos a ti, que é o nosso Senhor. Testemunhemos, ó Deus, diante de tantas propostas de ser igreja, diante de tantas pessoas que se autodenominam filhos de Deus, que se denominam pastores, profetas e apóstolos e etc. Ó Deus, o julgamento é teu, não é nosso, mas nós queremos para nós ser uma igreja fiel a ti. Ó Deus, nós queremos ser uma igreja fiel à tua palavra. Ó Deus, nós queremos ser uma igreja, bênção tua nesta cidade. Guarde, ó Deus, nós precisamos da tua proteção. Sustenta, ó Pai, nós precisamos do teu sustento. Renova, ó Deus, a nossa esperança, nós carecemos de ti. Renova, ó Deus. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, um grande abraço e até a próxima. Eu venho a ti, atraído por amor. Estava morto, mas me deste vida. Cego eu era, mas agora meus olhos te veem. Afundado no pecado, mas o Senhor me resgatou. Tua cruz, tua morte, minha salvação, justiça satisfeita, redenção. Tua cruz, tua morte, minha salvação, justiça satisfeita, redenção. Eu venho a ti, atraído por amor. Estava morto, mas me deste vida. Cego eu era, mas agora meus olhos te veem. Afundado no pecado, mas o Senhor me resgatou. Tua cruz, tua morte, minha salvação, justiça satisfeita, redenção. Tua cruz, tua morte, minha salvação, justiça satisfeita, redenção. Agora reconciliado estou, em Jesus nova vida tenho. Sua graça me alcançou, me libertou. Para ti eu vivo, pelos méritos de Jesus, pelo teu imenso amor. Agora posso ver, nova vida tenho em ti, meu Salvador. Pelos méritos de Jesus, pelo teu imenso amor. Agora posso ver, nova vida tenho em ti, meu Salvador. Tua cruz, tua morte, minha salvação, justiça
justiça satisfeita, redenção.